E ainda mais porque Deus, Ele me abençoou e eu cheguei em segurança. E eu orei muito pelo dia de hoje. Eu orei para que Deus trouxesse pessoas, mesmo se o tempo tivesse um pouquinho adverso. Mas não só o tempo aí de meteorologia, mas o seu tempo espiritual. Se ele tivesse turbulento, que você criasse coragem e estivesse aqui essa noite. Eu orei para que você entenda e saiba responder qual foi a sua motivação para sair da sua casa, tomar um banho, colocar uma roupa, vir para a igreja. Por que você está aqui essa noite? Fácil ou difícil responder essa pergunta? Você está na presença do Deus Altíssimo essa noite. Deus, Ele está aqui. Você crê nisso? Nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja. Não importa se você fica 5 horas de viagem daqui, né, missionário? Não importa. Somos todos um só corpo. A partir do momento que cremos e recebemos a Cristo como nosso Salvador, compomos o reino de Deus. E vendo a congregação aqui, eu lembro até de uma passagem e uma história que eu vou contar, e até pode te ajudar a responder por que você está aqui essa noite. Não sei se você vai se lembrar, mas Moisés, quando o povo já tinha saído cativo do Egito, quero que você tente imaginar essa cena comigo assim. Nós estamos aqui, acho que nem 100 pessoas, nem 50, mas tente imaginar uma multidão de centenas de milhares assim, olhando para um homem que muitos ali, como hoje nós vemos, são levados pela multidão, nem sabendo o que estava acontecendo, mas estava lá. Aqueles que estavam mais próximos tinham ciência do que estava acontecendo. Quero que vocês imaginem essa cena de Moisés sendo chamado por Deus. Moisés, sobe aqui, chega aí no monte, vamos conversar. E a passagem exatamente conta que a glória de Deus encheu aquele lugar. Ela desceu sobre aquele monte. Moisés deu orientação para que as pessoas nem tocassem na ponta daquele monte, porque isso era passível de morte. Quão grande era a glória de Deus que tinha invadido aquele lugar. Eu imagino que nem o estúdio mais incrível de cinema conseguiria reproduzir isso. Alguns com certeza temeram, outros ficaram paralisados ali, mas é o efeito que a glória de Deus causa. Ela nos paralisa, ela nos comove, ela nos move. Ela é incrível. E quando Moisés desce dali, ele não percebia, mas o seu rosto ele estava brilhando. E muitos ficaram com medo, se afastaram dele. Ele falou: cara, você viu que seu rosto está brilhando? Sabe o que aconteceu? Ele teve um contato mínimo para ficar assim, com um pouquinho só da glória de Deus. E eu gostaria que você respondesse uma pergunta do porquê você está aqui hoje, fazendo alusão ao povo que olhava Moisés naquele dia para ver a glória de Deus. A minha oração é para que nós saiamos daqui hoje com nossos rostos brilhando, resplandecidos pela glória de Deus em nós. A criação da glória, a criação, o universo, ele grita a glória de Deus. Quer saber de uma coisa? Você nunca vai ver estrelas no céu, a natureza, as paisagens. Quando a gente viaja, tira foto que nem besta por aí, a gente nunca vai ver essas paisagens lindas negando a glória que é única e exclusivamente de Deus. Sabe qual foi a única criação de Deus que negou a glória a Deus? O homem. O homem foi a única criação que quis a glória de Deus para ele mesmo. E sabe o que é mais incrível? Depois de muito tempo, Deus, Ele amou de tal forma tudo aquilo que Ele tinha feito em nós, que Ele mandou o Filho dele para restaurar tudo que o homem havia quebrado. Por Deus nós temos livre acesso de novo ao Pai. E eu quero convidar você, nesse momento, a se colocar em pé. A oração que a gente vai fazer nesse momento é de quebrantamento. Não vou pedir para você se desligar das coisas lá de fora. Isso é um clichê e é impossível a gente se desligar das coisas lá de fora. Mas eu gostaria que você essa noite, de fato, subisse ao monte e descesse dele, daqui para fora, com o seu rosto brilhando a partir da glória de Deus. Que possamos oferecer a Deus a glória que é somente dele. Mesmo nós, tendo aceitado a Cristo e recebendo Ele como Salvador, muitas vezes tomamos a glória de novo para a gente, em muitas ocasiões. Vamos fazer essa oração. Baixe sua cabeça.
Pai, em Tua presença nós estamos neste momento, Deus. Primeiro para Te pedir, ó Pai, faça-se presente no meio de nós esta noite, ó Deus. Faça-se presente, ó Pai, neste culto que oferecemos, Senhor. Aqui, ó Pai, é um altar e nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo a Ti, ó Deus. Que nós possamos ver a Sua glória aqui esta noite, ó Pai, que nós possamos declarar quão incomparável Tu és em nossas vidas, ó Deus. Possamos declarar que nada além do sangue de Jesus Cristo, ó Pai, capaz de nos lavar, de nos purificar. Deus, queremos nos quebrantar essa noite, ó Pai. Molda o nosso coração, transforma, ó Pai. Queremos declarar que o Senhor é grande, o Senhor é infinito, ó Deus. O Senhor é único, ó Pai. Perdão por nossa finitude, ó Deus, porque somos tão limitados. Perdão porque um dia o homem resolveu tomar a glória que é Tua para si. Mas eu Te louvo porque um dia o Senhor quebrou isso e trouxe de volta o acesso que antes tínhamos ao Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício, Pai. Nós queremos ver a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu vejo a glória. Palmas. Do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. O Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você crê nisso? Vamos cantar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
esse é o início do nosso culto ao Senhor. Que façamos desse momento único, desses próximos minutos, dessa hora, na presença do nosso Deus. Próxima canção diz: Eu te busco. Qual é a primeira coisa que essa estrofe fala? Onde Deus está? Vê se vocês lembram. No silêncio. E que mundo barulhento que a gente vive, né? Seja pelas redes sociais, de informações. Quão bombardeado a gente é, né? No dia a dia. E muitas vezes a gente quer ouvir Deus no meio de todo esse terremoto aí. Às vezes Ele fala, mas muitas das vezes, em diversas passagens, na existência da vida cristã, nós vemos que Deus falava no silêncio com as pessoas. Apesar de um cântico agitado, pense nisso. Mas eu quero também te fazer um convite. Às vezes você chegou ou atrasado, chegou na correria que nem eu, e não deu tempo de você cumprimentar o seu irmão. Principalmente os nossos queridos visitantes, amados de Taquarituba. Eles vieram bastante longe aqui, né? Para estar aqui com a gente nesse período, louvando ao Senhor e também agradecendo por mais um ano de vida de nossa igreja. Então sai do seu lugar, procure conhecer seu irmão, pergunte o nome dele, deseje que Deus o abençoe, sabe que sua palavra ela tem poder. Amém? Vamos louvar enquanto vocês fazem isso. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que declara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Esse sangue é capaz de nos lavar, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declare. Eu sou livre. Declare isso com mais força. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Somos livres de Ti, ó Pai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Enquanto a gente cantava aqui, eu lembrei da história de Paulo, bem perto do fim da carreira dele. Em Efésios, ele escreve uma carta e ele estava preso naquele momento, né? Vivia, se eu não me engano, cerca de 2 anos naquela região. E no próximo fim dessa carta ele fala que nada ele quer se gloriar senão na cruz de Cristo. Eu imagino um cara que também fala, para não aliviar não, porque as marcas dele de sofrimento mostram que ele é escravo do seu Senhor. E nos alegrarmos na cruz não é algo fácil não, ainda mais quando dói alguma coisa em nós, quando passamos por algum momento de dor. Mas por que na cruz? Nos alegrarmos na cruz de Cristo, porque foi lá, por meio do sacrifício de Cristo, que hoje temos livre acesso ao Pai. Só que muito mais que isso, a cruz, ela é um lugar de morte. É um lugar onde as coisas
terminam, se cessam, e que possamos de fato nos alegrar nisso, porque Deus um dia Ele cessou a sua vida ali, porém Ele venceu a morte, Ele subiu aos céus, dizendo que cumpriria as Escrituras, mas Ele vai voltar. E quanto mais nós nos aplicarmos em nos relacionarmos com Deus, nos alegrarmos em Deus, porque a verdade é o seguinte, Ele se alegra em nós quando nós nos alegramos nele. Tá ok? E na cruz depositemos de fato os nossos pesares, e muito mais importante, aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu tenho experimentado momentos de felicidade, momentos de dor, e eu não sei quanto a você, mas nunca como antes a minha fé tem sido confrontada, seja no meu trabalho, no metrô, na rua, em qualquer lugar. Cada vez mais vemos um escárnio do Evangelho, um entendimento tão superficial do que realmente é Cristo, que além de nos alegrarmos na cruz, temos de nos apoiar, temos que ter intimidade com Cristo. Eu sei que isso não é fácil, mas por meio de Cristo nós podemos. Por meio do sangue dele nós somos livres. Eu quero te desafiar a cantar mais uma vez esse refrão, mas para que você cante a partir dessa perspectiva, né? Você é livre, alegre-se na cruz, no sacrifício que Ele fez para você, mas deixe lá depositado sua dor, seu pecado. Louvemos. Sou livre. Somos livres, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Amém, Deus, somos livres em Ti, ó Pai, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, aleluia, louvemos quebrantado. Que a cruz possa ser o nosso alvo essa noite. Declare assim: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus, faz o nosso coração quebrantado, ó Pai, em nome de Jesus, essa noite, Deus. A vida que temos não era merecida, Pai, em nome de Jesus.
exatamente isso, merecida vida. E merecida vida, de graça recebi por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, declare isso, me chamou. Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Os irmãos podem se assentar. – 74 anos é o nosso aniversário e nós estamos muito contentes por fazer desse tempo um tempo de celebração, de cânticos, adoração, louvor, agradecimento conosco e em especial com os nossos irmãos, membros dessa igreja, mas que moram lá em Taquarituba. Que bom recebê-los aqui, que bom a gente poder compartilhar do amor de Deus. E que bom que agora vocês é que vieram para cá, né? Geralmente eu que vou para lá, alguns irmãos já foram, mas recebê-los aqui é algo muito bom, muito bom. Eu quero repartir uma parte da palavra de Deus que ficou no meu coração para esses dias. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 37 até o versículo 44. Lucas 19, a partir do versículo 37. Eu vou ler nessa tradução, Almeida século 21. Diz assim o texto: já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas.
Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jerusalém tem uma parte muito especial no contexto bíblico, na história de Deus, na presença de Deus na terra. E foi lá que ele permitiu que fosse construído um templo que representasse a presença de Deus no meio dos homens. Esse templo seria o lugar, então, onde haveria o lugar santo dos santos, a arca da aliança seria colocada ali. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar uma vez por ano, com todas as preparações, para que ele fizesse isso com muita santidade. Ele não podia fazer isso de qualquer jeito, não poderia fazer quando queria, e nem outra pessoa poderia fazer. Enquanto Deus estava presente entre o povo, aquele lugar era chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Ali, um pouco mais para fora daquela área menor, mas ainda dentro daquela construção, você tinha um lugar onde ficavam os sacerdotes. E as pessoas não entravam ali, como nós entramos dentro do nosso templo aqui, as pessoas não entravam ali, elas ficavam do lado de fora, no pátio, e ali do lado de fora elas ofereciam seus sacrifícios, ali tinha outras ofertas para serem entregues, e assim era a vida religiosa de Jerusalém. Fora desse pátio ainda tinha um pátio maior ainda, chamado Pátio dos Gentios, onde as pessoas ficavam, ali elas também prestavam o seu culto, onde não era exatamente o lugar onde ele estava oferecendo a sua oferta ao Senhor, mas ali ele estava se preparando, ali tudo estava acontecendo para que fosse o momento. E Jerusalém então é essa cidade que recebe o templo do Senhor. Jerusalém é uma cidade onde representa a capital de Israel. Então, se você quer falar sobre o povo de Israel, você vai pensar na cidade de Jerusalém. Nisso, então, Jesus está chegando até Jerusalém como um marco, uma parte especial da história da sua vida. E ele, então, visitou várias cidades, estava saindo de Jericó, e agora ele estava chegando perto de Jerusalém, e ainda cumpre uma de suas promessas, ou uma das promessas a seu respeito, como Messias. Sinais, muitos sinais grandes houve para que mostrasse que Jesus era o Messias. Alguns mais simples, como ele sentar-se no jeguinho, lá no jumentinho, e descer ali a colina ali do Monte das Oliveiras, e chegar bem perto da cidade. Enquanto ele está entrando, ao que você geralmente vê no título, antes do versículo 28, como uma entrada triunfal. Uma entrada triunfal, algo maravilhoso está acontecendo naquele dia. O Messias, então, aquele prometido, está chegando na capital. Então dá uma ideia de que ele vai assumir o seu papel diante de todo o povo de Israel. Mas não é bem assim. Jesus está chegando, e é interessante que algumas pessoas muito alegres, muitos discípulos que entenderam quem era Jesus, eles começam a louvar a Deus pelos milagres, por Jesus estar chegando ali, e eles vão dizer: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Beshem Adonai. E aí eles continuam se alegrando com esta grande experiência do Cristo ter chegado ali na capital de todo o povo de Israel. E eles estão muito contentes com isso. Mas vendo uma adoração, vendo um louvor que era dado a Deus e ao mesmo tempo ao Jesus, ao Cristo
que estava entrando ali, os fariseus ficam indignados, eles ficam perturbados. Eu queria que você lembrasse que esses fariseus, eles são principalmente os guardas da religião. São eles que estudam muito a religião, a lei mosaica, e eles estudam muito o Antigo Testamento. Eles têm tudo para serem bons e retos aos olhos de Deus. Mas eles transformaram isso num peso para as pessoas. Transformaram isso numa autoridade para si mesmo, dizendo: eu sei, eu posso dizer. Transformaram isso numa condição de que eles eram melhores do que as outras pessoas. E uma das coisas que eles fizeram é repreender Jesus. O Senhor tem que dizer para os seus discípulos que eles não podem fazer isso. Eles não tinham entendido o que estava acontecendo ali. Eles não sabiam quem era Cristo. Eles não sabiam que aquele Jesus que veio lá de Nazaré, filho de um carpinteiro, na verdade era o grande Messias tão esperado, naquela entrada tão importante, cumprindo tantas profecias bíblicas. E eles não souberam ver isso. E quando Jesus responde a eles: olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, ele está dizendo de uma maneira bem objetiva e simples: eu sou digno de receber adoração. Eu sou quem merece esta glória, esta honra toda. E se não for feito isso pelos meus discípulos, as próprias pedras clamarão, e a própria natureza fará isso. E Jesus então continua aproximando-se, e quando ele vê a cidade, ele chora por ela. Se tu conhecesses, se tu conhecesses, ao menos neste dia. Jesus está olhando a atitude dos fariseus e sabendo que muitas pessoas têm o mesmo sentimento. Que coisa estranha, um homem sentado num jumento, recebendo glórias e honras, e eles não estão entendendo nada. E Jesus chora. São poucas as vezes que nós vemos Jesus chorar. Chorar às vezes dá um sinal de fraqueza. Chorar às vezes dá uma ideia de muito sentimentalismo. Chorar às vezes dá uma ideia de que nós estamos mais emocionados do que racionais e entendendo as coisas que estão acontecendo. Chorar pode ser um sinal de que realmente o transtorno emocional é muito maior do que toda a ideia presente, realmente a racionalidade. Os sentimentos foram muito maiores do que aquilo que se podia apenas pensar. E vendo então Jesus, aquela cidade de Jerusalém, chorou por ela. Fiquei lembrando de uma outra pessoa, também ficou no monte olhando para uma cidade. Esse foi Jonas. Você se lembra da história de Jonas? Que ele foi lá para Nínive. Deus tinha falado para ele assim: vai lá e prega para Nínive, que eles precisam se arrepender, senão eu vou destruir a cidade. Então Jonas inicialmente foge, tem medo, porque os ninivitas são inimigos dos israelitas. E ele ficou pensando assim: eu vou num povo cheio de armas, preparados para a guerra, inimigos. Vou chegar lá na praça e dizer assim: olha, eu sou israelita e vim dizer que Deus disse que vai destruir tudo. Primeira coisa que vai acontecer, alguém vai dar uma flecha bem rápido, né? Ou vai virar uma espada, não sei nem da onde, e já era. Jonas estava com medo. Mas depois Deus tratou Jonas. Ele precisou arrepender-se, precisou aprender a confiar em Deus. E aí ele vai até a cidade de Nínive. E ele começa a pregar. E ele foi muito ousado. Porque agora ele achou que era melhor ter medo de Deus do que dos ninivitas. Ele aprendeu isso. E aí ele começa a pregar. Ele vai pregando por aquela cidade. E o que é que acontece mesmo? O povo ouve. O povo ouve. Ele pregou, o povo ouviu. O que é que ele pregou? Arrependam-se. Irmãos, essa mensagem é incrível, porque a mesma mensagem pregada por João Batista, depois por Jesus, depois pelos seus discípulos, e continua sendo a mesma mensagem pregada pela igreja. Arrependam-se. Não amem mais o seu pecado. Não pensem que ir contra a santidade de Deus, ofender a Deus é uma coisa banal e pode ser esquecida e deixa para lá. Vocês precisam se arrepender.
E Jonas disse isso. Mas Jonas era inimigo dos ninivitas. Jonas ficou com medo de Deus, pregou a palavra, depois saiu dali, subiu no monte e falou assim: agora vamos ver a grande destruição. Ufa, até que enfim. Vamos ver efeitos especiais, fogo e saraiva caindo do céu, vai destruir tudo, vai ser uma coisa muito bonita de ver. Os inimigos sendo destruídos pelo próprio Deus. Jonas olhou para aquela cidade, mas ele não chorou por ela. Jonas queria ver aquela destruição. Jonas foi um juiz naquela hora, que ele sentou-se ali, olhou e falou assim: agora vamos mandar o fogo, manda destruir tudo. Ele já tinha condenado aquela cidade, estava apenas esperando que Deus cumprisse aquela condenação. Ao contrário de Jonas, Jesus olha para aquela cidade e chora por ela. Que tem um papel muito importante, que me serviu de lição, e eu queria compartilhar com os irmãos como igreja, nesse dia, ou nesse mês, que estamos fazendo 74 anos. A igreja precisa ser uma igreja de verdadeira compaixão, uma igreja que ama, uma igreja que vive o Evangelho. Jesus chorou por essa cidade. Ele desceu dali, quando chegou lá, ele limpou o templo, ele gritou com as pessoas, não admitiu que o templo virasse aquela bagunça. Ele quebrou todas as coisas e disse: vamos restaurar, porque aqui é um lugar que será chamado casa de oração. Aqui não é um lugar para a gente fazer uma bagunça, não é um lugar para a gente fazer o que quer, não é um lugar de facilitar as coisas, porque os animais estavam lá para serem vendidos, para que ficasse um pouco mais fácil. O cidadão vinha de uma cidade tão longe, precisava oferecer um sacrifício. Então ele vendia lá na cidade dele o boi, trazia o dinheirinho, chegava lá e comprava outro boi, e aí oferecia o sacrifício. Muito melhor do que trazer o boi a viagem inteira. Que trabalho. Você se lembra quando os anjos vieram anunciar para os pastores que Jesus havia nascido lá em Belém? Eles estavam pertinho, eles estavam ali em volta, muitos pastores cuidando de ovelhas, porque muitas ovelhas eram usadas lá em Jerusalém para o sacrifício. As pessoas vinham com seu dinheirinho e compravam. Ok, virou uma bagunça, virou um comércio, virou comodidade e facilidades. A ideia de sacrifício não havia mais. Ai, é difícil. Ai, é alguma coisa que parte do meu coração, que eu sinto a dor. Você lembra no sacrifício? O cordeiro que era oferecido, ele tinha que ter até 1 ano de idade. Tinha que ser, não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, o melhor de todos. Eu vejo que para uma grande parte das pessoas era difícil ver aquele cordeiro tão bonitinho, né? Ele não chora, não reclama, ele fica quietinho. Quando ele se machuca, parece que cai uma lágrima dele, né? E aí aquele cordeirinho era oferecido. Aí você sente uma dor no coração e fala: oh, tristeza, né? Fazer isso com aquele animal, com aquele bichinho. Uma tristeza tão pequena quando comparado ao sacrifício que foi oferecido por Cristo. Porque ao descer daquela cidade, ao tratar todas aquelas coisas, ao chegar o seu dia, ele chorou por aquela cidade, mas ele se entregou por ela. Essa foi a diferença. Jesus não apenas chorou, teve um sentimento de falar: que pena, que pena. Jesus não chegou apenas no templo, quebrou tudo e foi embora e largou eles lá. Mas no final de tudo, Jesus se entregou por aquelas vidas. O choro de Jesus não foi apenas um choro sentimental. Foi alguma coisa em que ele se entristeceu pelo custo que havia de ser pago. Ele sabia que não era tão simples. Não era só falar com eles. Não podia abandoná-los. Precisava entregar a sua vida. Se eles soubessem quem Jesus era, se eles soubessem que naquele dia Jesus, o Cristo, estava no meio deles, se eles soubessem quem Ele era, aquele dia de visitação, que paz esse Cristo poderia trazer para aquelas pessoas, se eles soubessem. Mas eles estavam tão perdidos nas suas atividades, no seu dia a dia, compromissos, família, trabalho, sustento, provisão, religião. Eles tinham que cumprir tantas coisas, era tão difícil, tanto sacrifício, tantas pessoas vieram de longe, tinha os banhos que precisavam ser tomados antes,
Quanto sacrifício, quanto trabalho, quantos cerimoniais. Mas se eles soubessem que naquele dia o Cristo estava no meio deles, e que diferente de Jonas, ele não estava lá esperando a hora de descer sobre eles o castigo ou a ira, mas ele estava se preparando para entregar-se totalmente àquelas pessoas. Eu queria que você pensasse nessa mensagem para você entregar para as vidas que estão ao seu lado. Começar da nossa família, começar dos nossos familiares. Quantas vezes nós nos sentimos como Jonas, esperando que Deus mande o castigo sobre as pessoas que nós deveríamos amar, que nós estamos apenas cansados e queremos, ó Deus, manda o fogo na cabeça dele, eu não aguento mais. Ó Deus, conserta ele porque eu não aguento mais. E nós estamos como Jonas, em cima do monte, achando que somos melhores que os outros, quando Deus estava ouvindo a oração dos ninivitas, mas não ouviu a oração de Jonas. Quando, apesar de parecer pior, os ninivitas rasgaram suas roupas, colocaram panos de saco, se sujaram de cinzas e choraram os seus pecados e se humilharam. E quem chegava naquela cidade falou: que horror, o que está acontecendo aqui? Que estado de humilhação é esse? Que coisa horrível de se ver. Mas eles sabiam que era isso. Eles estavam mais corretos diante de Deus. Eles estavam alegrando o coração de Deus, porque deixaram de amar o seu pecado, estavam entendendo que Deus estava falando com eles. E Jonas, com toda a sua religiosidade, uma grande experiência que ele tinha passado com Deus, estava em cima do monte, jogando condenação. Que os olhos de Cristo possam ser os nossos olhos, possamos olhar para as pessoas como Cristo olhou. E como disse, a começar de nossa família, possamos olhar para eles, perguntando: o que é que eu posso me oferecer por eles? Depois pense nas pessoas que estão do seu lado, hoje ainda, a igreja. Como eu posso me oferecer por eles? Um olhar de compaixão, um olhar que entende que eles estão com dificuldade, eles não conseguem ver. Jesus disse: os teus olhos estão encobertos, vocês não estão vendo, vocês não têm a menor ideia do que eu estou fazendo aqui, mas eu vou fazer assim mesmo. Que os olhos de Cristo sejam os nossos olhos, para olhar para as pessoas que ficam ao nosso redor, no lugar onde estudamos e trabalhamos, no lugar onde desenvolvemos nossas atividades rotineiras. Que os olhos de Cristo nos mostrem que temos alguma coisa para oferecer para elas, para abençoar a vida delas, para indicar um caminho de alegria, que seja esse, como de Cristo, compaixão. Compaixão. Que a igreja seja esse representar do amor de Cristo. A preocupação de Jesus é que ele estava ali ao lado deles. Jesus estava passando no meio deles. No finalzinho do 44 ele diz: pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Nosso encontro aqui hoje não é por acaso. Não foi apenas um programa marcado, mas eu tenho convicção no meu coração que Deus preparou as nossas vidas essa noite para estarmos aqui hoje. Deus preparou os nossos corações para a gente viver este tempo alegre, gostoso, emocionante e ao mesmo tempo tão espiritual na presença de Deus. Para mim é uma alegria indescritível a gente estar juntos aqui. Lembrar que o reino de Deus não é algo que a partir da minha vida, mas é a partir da vida de Cristo Jesus, que alcança tanto a minha como a sua vida. E que essa unidade de Cristo nos torna a sua igreja. E que esta igreja é visitada por Cristo Jesus. Ele é o cabeça e a sua vitalidade alcança as nossas vidas. Se Jesus estivesse morto, a igreja também estaria morta, mas porque ele está vivo, a igreja é viva. E é essa vitalidade de Cristo Jesus que alcança as nossas vidas. E nisso somos visitados. E eu entendo que hoje nós estamos sendo visitados por Jesus, através da sua palavra, através do Espírito do Senhor que está na sua igreja e nos trouxe nessa comunhão. E eu queria que você não tivesse os seus olhos encobertos, nem um coração endurecido, mas que você recebesse essa alegria que vem do Senhor.
esse desafio que vem da palavra de Deus, que vem fazer com que a gente pense que 74 anos ainda foi muito pouco tempo para aquilo que a gente precisava realizar, mas que já passou muito tempo de todas as coisas que nós poderíamos ter feito, que é preciso fazer mais, que é preciso olhar com os olhos de Jesus, amar com o coração de Jesus, que é preciso se importar com as pessoas como Cristo se importou com elas, que é preciso ter mais atitudes dos ninivitas do que de Jonas, ser mais parecido com Cristo do que com Jonas. Quero pedir que você ore comigo neste momento, que você peça ao Senhor, que você perceba a visitação de Cristo, a presença de Cristo, como Ele veio e se viveu entre nós, e deixou o seu Espírito, e hoje como Ele é essa direção para a igreja, como Ele é a parte desta igreja que nos abençoa, que nos permite existir e viver, que faz o sentido para nós. Você consegue pensar nisso? Será que igreja é cantar, é se reunir, é orar, é ler a Bíblia? Ou será que com todas essas coisas, elas apenas me ajudam a ser essa igreja que realmente se entrega, que se lança por aquela missão que Cristo deixou? Ser igreja, será que é estar tão conectado com Cristo, como corpo de Cristo, de maneira que essa vitalidade de Jesus Cristo alcança as nossas vidas, a gente se levanta para fazer aquilo que Cristo deseja, e que ao mesmo tempo é capaz de olhar para o que Cristo está olhando com a mesma compaixão? Eu quero pedir que você ore comigo. Feche seus olhos. Comece a dizer como você vê a igreja. O que você pensa sobre a igreja? Faça uma avaliação de como Jonas errou, mas como Jesus amou. Faça uma avaliação de como os ninivitas foram abençoados, porque eles se arrependeram, porque deixaram de amar o seu pecado, não pensaram em desculpas, em justificativas, mas apenas se arrependeram. Faça uma avaliação na sua vida, se você tem conseguido viver neste amor tão grande de Jesus, sendo tão amado por Ele, tão cuidado por Ele, tão abençoado por Ele, recebendo ricas bênçãos e conhecimento de Deus e amor de Deus. Você consegue receber de Deus esse amor de maneira que o seu coração se inunda tão grandemente, que esse amor derrama pelo seu coração e alcança a pessoa que está do seu lado? Na sua família as pessoas têm dito que você é abençoador, abençoadora. Na sua família as pessoas têm dito que estão vendo o amor de Jesus na sua vida. Lá onde você exerce as suas atividades diárias, cotidianas, rotineiras, as pessoas estão conseguindo ver o amor de Cristo na sua vida. Elas estão vendo que você está ligado a alguém maior que você, que é Cristo. Elas conseguem ver essa vitalidade de Jesus na sua vida. Jesus não é um homem morto. Jesus é esse Deus que entrou em Jerusalém, que recebeu honra e glória. Um Deus grande, cheio de amor, de compaixão, que vem visitar a sua vida hoje, que vem dizer para você: seja a minha igreja, que pede o seu compromisso, que pede que você ame e que você receba o seu amor, que você não julgue, que você se humilhe, mas que nisso tudo você esteja ao lado do Rei, ao lado daquele tão grande Deus que abençoa, que ilumina, que livra, que ama. Entregue a sua vida ao Senhor mais uma vez. Faça mais uma vez um derramar da sua vida diante de Deus, como fizeram os ninivitas. Reconheça Jesus entrando na sua vida. Talvez Ele tenha entrado há muito tempo atrás, mas lembre-se daquele dia em que Ele entrou na sua vida. Como foi bom, como foi especial, como você percebeu que mesmo com grandes pecados,
havia um Deus ainda maior. Que esse amor que você percebeu naquele dia seja renovado hoje, para você continuar sendo a igreja de Cristo Jesus, para você ser a igreja que ama, a igreja que anuncia o amor de Deus, a igreja que está cheia desse amor, cheia da presença de Cristo, cheia e plena da presença de Deus. Fique em pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, olha para cada um de nós que temos dito que amamos o Senhor, mas sabemos que ainda podemos crescer muito mais nesse amor. Sabemos e percebemos que o amor de Cristo é algo inigualável, mas almejamos ir neste sentido. Almejamos que o nosso coração esteja aberto para receber este amor, para andarmos nessa graça do Senhor. E em nome de Jesus, que as pessoas não vejam homens pecadores, não vejam homens que julgam, homens que querem ser melhores que os outros, mas vejam servos do Senhor, que estão cheios da mesma compaixão de Cristo e que são capazes de olhar com os olhos de Cristo e que dividem a todas as pessoas a vitalidade de Cristo Jesus, a graça e o amor de Jesus. Alcança-nos, ó Deus, e que seja o Senhor, nosso Deus, seja Cristo Jesus, o nosso Deus Salvador, e o Espírito Santo seja o nosso Deus Consolador, e assim andemos abençoados pela Trindade bendita, mas andemos na presença do Senhor, de um grande Deus, como Cristo Jesus foi, mesmo aqui encarnado, esse Deus tão grande, que nos abençoou, que nos libertou e que nos salvou, e que derramou o seu amor sobre nós. Que hoje essa visitação da Tua palavra, da Tua presença, dessa comunhão tão boa que estamos vivendo, não seja esquecida, mas trate os nossos corações, nos leve ainda mais àquilo que o Senhor agora almeja de nós. Recebe de nós o louvor, porque achamos que aquilo que Jesus fez mostrou que Ele é um grande Deus, que não há outro como o Senhor. Recebe então o nosso desejo, o nosso pedido, a nossa oração que fazemos pela Tua igreja, as nossas vidas. E agora recebe o louvor que declaramos ao Senhor, Jesus, nosso tão grande Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Vamos nos alegrar. Volta em sua luz, as trevas dissipou por sua forte voz, com sua forte voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
está. O tempo em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim, o Pai e o Filho, o Santo Espírito, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos verão. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome, digno de louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare isso. Quão grande é o meu Deus. Todo verão. Quão grande é o meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amado, nosso espírito possa se alegrar. Meu espírito se alegra em ti.
te adorarei. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Ao teu encontro, ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor, amado, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amado, amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Declara isso pra sempre. Amém, Pai. Essa é a nossa oração essa noite. Usa-nos, ó Pai, que possamos sempre, ó Deus, adorar o Teu nome. Amém. Para encerrar esse momento de louvor, vamos nos despedir com um cântico bem alegre. Ainda que a figueira. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça,
alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Então, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque estivemos juntos essa noite. Obrigado, Deus, porque estudamos a Tua Palavra, ó Pai. Entendemos, ó Pai, quão grande o Senhor é, independente da época, da era, Senhor, em que vivemos. O Senhor é único, o Senhor é Deus, é infinito. E Te louvamos por isso, ó Pai. Te agradecemos por mais um ano de vida a esta igreja, Deus, que o Senhor concede. E porque neste mês podemos celebrar, Senhor, todos juntos essa comunhão, desfrutarmos dessa alegria. Despeça-nos, Senhor, em segurança. Colocamos, Senhor, nossas vidas, ó Pai, em Teu altar, em Tuas mãos. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Que possamos amanhã voltarmos aqui, ó Pai, com a mesma alegria, o mesmo empenho, para juntos, Senhor, novamente prestarmos um novo culto ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém, Deus.